Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, quinta-feira, 31 de agosto, foi dia de sessão na Câmara Municipal e cá estamos para o nosso vídeo com os principais assuntos da sessão. A expectativa de hoje era como seria a abordagem da cagada de Todinho Portela com relação à bendita novela das eleições de diretores e vice-diretores das escolas municipais. Com exceção de Alex, que teve uma postura coerente, um discurso já esperado, né? Como um vereador de opção, o resto que a gente viu foi de chorar. Uma verdadeira cortina de fumaça, quando não passeava pela babação, não é? E aqueles argumentos e conversas para boi dormir. É impressionante como os nossos veras são teleguiados. A gente manja de cara que ali tinha um chipzinho guiando, que teve alguns combinados anteriores, porque hoje foi dia da defesa, não é? De Nelson, e pano ali, pano cá, seca um gelinho aqui, enfim. E ninguém cumpriu o seu verdadeiro papel. E isso nos remete a um assunto, a um debate que eu gostaria muito de trazer para vocês hoje, que é a falência do controle social. O que é o controle social? São as ações, são os mecanismos, os canais que pessoas comuns, como eu, como você, não é? Cidadão comum, pode agir, reclamar e exigir, elogiar, sugerir, não é? Ações políticas para os gestores públicos. Então, o controle social é fundamental, porque além de votar, nós precisamos participar, não é? E o que é que acontece, gente? Nós estamos adoecendo, enlouquecendo. A gente que consegue ver o desespero, as falhas das políticas públicas, as ações de um gestor ou outro que não se adequa com a legislação brasileira, não é? A ausência de ações, as injustiças, a gente sofre porque nós não temos esses mecanismos de controle social funcionando. Ora, se eu cometer um delito, alguém pode ir à delegacia de polícia, abrir um boletim de ocorrência e no miserável tempo da justiça, isso ainda pode funcionar. Pode chegar um processo, um julgamento e uma condenação. Mas isso não acontece para a gente que vê partido político não funcionando, caixa 2 de campanha, vereador viajando e fotografando, fotinha tirando onda com a cara da gente, prefeito revogando lei e regulamentando lei quando é necessário para ele, não é? Enfim, a gente fica gritando igual o mito grego de Cassandra, que gritava, não é? A gente fica gritando, a gente adoece, a gente reza, a gente toma remédio, a gente passa por todas as instâncias que são possíveis e a gente chega ao Ministério Público e sabe que não vai ser atendido. Porque quando os mecanismos de controle não funcionam, é a falência do Estado. Por isso que as religiões criminosas surgem, por isso que o tráfico e o narcotráfico se expande, né? Por isso que as pessoas roubam para poder viver, não é? E você fica esperando que o Ministério Público, que está sufocado, resolva coisas que poderiam ser resolvidas em outras instâncias. Mas quais são essas instâncias, gente? A primeira delas, os partidos políticos. Eu já não tenho mais para onde gritar. Partido político em Maracás é cartel de bandido. É cartel
cartel para a entrada de Caixa 2. É cartel para lançar o filho da mãe A, o filho da mãe B, para se candidatar e fazer as merda que fazem. E não há um mecanismo judiciário que faça um pente limpo. Se você, cidadão, precisar de um partido político hoje, ou até mesmo ir na Câmara Municipal, conversar com os vereadores que representam a bancada de tal partido, você não sabe quem é. Esta gente não existe, esta gente é uma organização criminosa. Um outro mecanismo que não funciona são os conselhos municipais. Do dia que eu retornei a Maracás até hoje, a minha briga para o funcionamento correto dos conselhos, ativação. Maracás tem quase 20 conselhos, na perspectiva de se criar mais para absolutamente nada. Porque as gestões que estão atuando, os prefeitos, eles vão cooptar as pessoas, inserir de gente que os represente e que não nos represente. Não é? As associações da sociedade civil são quase todas cooptadas pelo poder público. E aí a gente leva a nossa reclamação para o conselho e o conselho fica empacando porque aquele povo não roda a questão. O município, né, ou a prefeitura, ou a secretaria, ou o órgão denunciado leva e enrola o tempo que quer para se manifestar. Até isso chegar ao Ministério Público, eu já morri. E a outra vergonha principal que a gente assiste todos os dias, que representa e que faz o papel de controle social, é o legislativo. A sessão de hoje foi de chorar. A sessão de hoje foi vergonhosa. Os nobres colegas, numa tentativa de desvirtuar o discurso, com exceção de Alex, eles brigaram e debateram se, não é, a foto que se tira do miserável que está recebendo uma cesta básica do PAA, da política desenvolvida pelo social, é válido ou não. Se ele tira foto com um pobre desgraçado ou não. Se pode ou não botar foto de alguém recebendo a cesta básica. Claro que não pode. Porque miséria, pobreza, gente passando fome nesse país é utilizado para romantizar as desgraças sociais. Não é? E eu não sou contra o PAA, não sou contra a ação da Secretaria da Assistência Social. Eu estou falando que aquelas mulheres, aquelas crianças que ficaram segurando bandeira de Eli Osvaldo e de Nelson estão morrendo de fome. Que os filhos estão no tráfico, porque elas só eram importantes para ganhar dinheiro de Caixa 2, para segurar a campanha, porque a primeira-dama nenhuma, secretário que hoje está atuando, advogado de prefeitura, não vai para a esquina segurar a bandeira dos seus candidatos, mesmo porque quem fazia isso eram os partidos, e os partidos são comprados, né? Agora, a Câmara se ater a isso, e ainda no ímpeto de assistencialismo, não é? É terrível. Outra coisa, resposta do secretário de saúde falando do caso da gestante. A justificativa foi toda na defesa do sigilo médico. Ora, eu não sou contra o sigilo médico, mas daí uma sistemática de atendimentos médicos que estão causando a morte, podendo causar morte, ou fazendo crianças morrerem, ou etc e tal, não se justifica com justificativas de vamos garantir o sigilo médico. A gente precisa ouvir quais medidas estão sendo tomadas para a gente não ter medo de ir ao hospital e para a gente não morrer, não é? Me parece também, pelo que eu vi hoje na Câmara, que Jonas está acabando a lua de mel dele, porque Jonas hoje fez um repertório de condenação aos sanguessugas, aos pilantras dos partidos estaduais e federais que roubam a cena aqui em Maracás e que não faz nada e que vive de orçamento secreto com aquelas emendas parlamentares absurdas, né? E de emenda a Pix para mandar tanque, para mandar cisterna, para mandar trator, máquina aqui. Um monte de sacripanta que suga a gente e que não faz nada. Agora, daí Jonas denunciar isso é porque ele é espertíssimo, ele está cavando um outro cenário que já nos preocupa. E Nelson que se segure. Porque Jonas está saindo do controle de Nelson. E saia mesmo, Jonas. Mas você também não me convence.
A gente viu coisas absurdas, né? E tudo sustentado exatamente pelo seguinte: Dona Maria, como é que eu vou aí, pego o dinheiro da senhora, o seu dinheirinho que está no banco, compro uma cesta básica, lhe dou, tiro uma falta e faço uma propaganda? Né? É isso que esses deputados e vereadores fazem. E eles utilizam as emendas para nos dar coisas com o nosso próprio dinheiro. Some e volta quando tem uma eleição. E fica a Câmara, os vereadores, ao invés de romper com isso, mas eles não rompem porque eles têm medo, muito medo de não ter o voto do eleitor e fica comprando com assistencialismo. Uma vergonha. E enquanto isso, a gente tem que ouvir René fazendo defesa dos fatos que foram apontados pelos advogados de Nelson com relação à regulamentação de uma lei que no início do ano eles foram lá e cortaram. Ora, René, faça-me o favor, larga de ser otário. Você vem pra cá, né, nos querer provar que advogado de prefeitura está preocupado com justiça social. Advogado de prefeitura, esses que vivem de freguesia, que quando acaba o mandato aqui, corre para Planaltino, acaba de lá, corre para Iramaia, eles ficam rodando para fazer a defesa de quem manda. Advogado não se trata de ter inteligência ou não. Advogado de prefeitura é feito para fazer o que o prefeito quer, para realizar os desejos do prefeito. Agora, vir para cá, jogar para cima da gente, que pode existir uma justificativa jurídica para salvar a vida de Nelson com essa cagada que ele fez com relação aos diretores. Me poupe, René. O problema de vocês é achar que todo mundo em Maracás é idiota, ou vive, não é? Ou come de emprego e dinheiro público. Vocês que vivem disso, nos respeita. O papel da Câmara é ter um controle social. Câmara, Conselho e partidos funciona como delegacia do povo. Vocês não fazem merda nenhuma. Terezinha, por favor, você que não gosta de palavrão, né? Terezinha Degino, pai, sai, não veja mais o vídeo que eu vou soltar o meu dicionário, né? Tesoureiro, financeiro de prefeitura, contador de prefeitura, advogado de prefeitura não tem compromisso com a justiça social. A minha casa vivia cheia de gente que na gestão Soia trazia fatos, denúncias, compravam briga, abria processo para ferrar os desmandos de Soia e que agora estão comendo dentro do governo Nelson. Né? Esta gente que não tem compromisso com a ética, que não tem caráter, muda de lado com relação às suas conveniências. Nelson fez uma cagada. Nelson, ele queria castigar diretores, sim. Tanto é que ao revogar a lei acusou um monte de irregularidades e que não se procedia. Ele não tirou a professora Romilda e a professora Neuza Gomes porque foram eleitoras dele, era óbvio que ele queria, e agora está vendo que fez cagada, que corre o risco de não entrar dinheiro para a educação, está novamente regulamentando uma lei que ele cagou e pisou em cima. Faça-me um favor, Maracás, os prefeitos entram para botar a gente debaixo do pé, e você que morre de fome, você que não tem emprego, se sujeita a concordar com esse povo, né? Que não tem vergonha na cara, porque o povo, os eleitores, os puxa-saco de Nelson, estão para morrer comigo. Os olhos estão assim, ó, de fogo. Por que eu estou falando mal, estou denunciando o coitadinho do Nelson? Me poupe, gentalha. Né? Tome vergonha. Vão trabalhar para comprar o anador e o absorvente de vocês com dignidade. E vamos que vamos, porque essa história ainda vai rolar. E tem coisa, vem mais desgraça por aí, infelizmente.